Hello, bebê! Muito bom dia, amigo rubro-negro. Excelente dia, amiga rubro-negra. Estamos começando mais um Fontoura News na quarta-feira, dia 18 de janeiro de 2023. Estamos entrando no ar para falar de Mengão, porque hoje tem bola rolando. Hoje tem Flamengo e Madureira. Madureira e Flamengo, mas você sabe que no canal do Felipe Fontoura, mesmo que não seja o mandante, o Flamengo sempre vem na frente. Então temos Flamengo e Madureira hoje em Cariacica, válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Vou falar sobre isso, mas tem algumas coisas para chamar a atenção. Dois temas que eu acho mais fortes aqui pra gente debater com um pouco mais de calma são Léo Pereira e Fabrício Bruno. Dúvida na cabeça do professor Vitor Pereira, dúvida real na cabeça do professor Vitor Pereira. Então esse é um tema que a gente vai tratar com um pouco mais de carinho. E também vamos falar hoje aqui com vocês, vamos trazer para vocês aqui esse burburinho que saiu do grupo Fla-Fut, exigindo cobranças da presidência do Flamengo, exigindo cobranças da presidência do Flamengo sobre a história do estádio. Peço que você então que está chegando aí comigo já dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, dê essa moral pra gente e se liga no Fontoura News, porque você já sabe, aqui é notícia reta, direta, sem enrolação e sem ficar inventando notícia e mentiras para você que está do outro lado. Aqui trabalhamos com a verdade. A verdade é mais bonita sempre, né? É mais gostosinho. Às vezes é um pouco mais chata, né? Às vezes o mundo fantasioso ele é um pouco mais legal, mais divertido, mas na prática a gente prefere trabalhar com a verdade. Então, meus amigos, antes de qualquer coisa, deixa eu trazer para vocês aqui que o mesmo clube, né, que levou o Rodinei da gente está interessado em levar o Ramon. Essa notícia circulou ontem, né, informação inclusive do Vene Casagrande, de que o Olympiacos da Grécia tem a intenção de fazer uma proposta e de levar o Ramon, lateral esquerdo do Flamengo, para lá. Ontem mesmo nos programas, no nosso programa ao vivo, no nosso debate, etc., eu já cantei a pedra que essa escolha do Ramon sequer estar sendo relacionado, ela tem a ver com uma proposta em andamento para que o jogador deixe o Flamengo, para que o jogador vá jogar, vá respirar outros ares e jogar em outras ligas. Isso eu já tinha cantado para você, porque é muito claro, o Ramon de fato é um jogador que não tem espaço nesse elenco do Flamengo. Felipe, o que acontece hoje se o Ayrton Lucas não puder jogar? Olha, nesse momento de campeonato carioca, você vai adaptar com outro lateral direito, etc. Você vai fechar com um terceiro zagueiro. Nesse momento de campeonato carioca não é um problema. Para o Mundial, para a Supercopa, para a Recopa, o Felipe Luiz está sendo preparado. O Felipe Luiz não está sendo acelerado exatamente porque nesse momento de campeonato carioca não há a exigência dessa urgência de ter o Felipe Luiz em campo, beleza? É por isso que o Flamengo hoje não tem o reserva. Você não precisa se desesperar. Nossa, mas o Flamengo não tem um reserva. Tem. Além disso, o Flamengo tem um moleque chamado Marcos Paulo, que jogou o Campeonato Carioca passado e pra mim, foi dos melhores jogadores, junto com o goleiro Matheus Cunha, que agora pelo menos está aí figurando como segundo goleiro do Flamengo. O Marcos Paulo, eu achei um grande jogador, achei um moleque bom, achei pra mim a maior revelação do Carioca. Naquela época foi ele, Matheus Cunha e o André, três que eu gostei no ano passado, no Cariocão, e eles não tiveram tanta chance. Sendo assim, acredito que o Ramon esgotou as oportunidades dele, eu acho que o Ramon é um lateral bom, ponto. Não acho que é um problema perder o Ramon, não acho que é um problema vender o Ramon. Inclusive, acho que se tiver realmente uma proposta interessante, que o Ramon seja vendido e venha ajudar os cofres rubro-negros, meus amigos e minhas amigas. Isso deve acontecer porque o Olympiacos da Grécia deve fazer uma proposta pelo lateral esquerdo do Flamengo. Já levaram o direito, estão gostando pelo visto, né? Já estão fazendo proposta no esquerdo, estão gostando do Rodineizinho. Deixa ele lá, aqui tá tudo bem também. Temos o Varela e o Mateuzinho, o lateral com mais assistências pós-Léo Moura, mais assistências que Felipe Luiz, que Ayrton Lucas, que todos os outros pós-Léo Moura. É o lateral que tem mais assistência, é o nosso Little Matthews, beleza? Mas o titular é o Varela e já no primeiro jogo eu gostei do que eu vi. O Flamengo não vai ficar com 100% da venda do João Gomes. Ontem a gente falou no nosso programa ao vivo, mas eu só queria trazer essa informação que o Globo Esporte deu também aqui pra gente. 20% do valor dessa negociação vai ficar, tá? 20% dessa negociação vai ficar com o jogador e com o staff dele, com os empresários, etc. Uma coisa que me grita muito e me salta muito aos olhos aqui, nessa negociação do João Gomes, não sei se vocês se ligaram, mas o Olympique de Lyon, o Lyon é o clube francês que entrou na briga, hoje ele é um clube do John Textor, beleza? O Flamengo teve então essa proposta de 17 milhões anterior, né, do Wolverhampton,
e de repente o Lyon acena com um valor de 19 milhões. O Flamengo sempre disse nas internas que esperava conseguir pelo João Gomes 20 milhões de euros. Como ele não conseguiu atingir esses 20 milhões de euros, nada, todo mundo usa esse critério contra o Flamengo. Então nada me tira da cabeça que o Flamengo trocou uma ideia com o senhor John Textor. O Flamengo hoje em dia, Landim e John Textor têm conversado sobre alguns assuntos. O Landim e o John Textor inclusive já conversaram sobre estádio. Eu vou falar de estádio lá no final do programa, porque o grupo Fla-Fute chegou com o pé na garganta da diretoria do Flamengo aí, do presidente Rodolfo Landim, depois da entrevista que ele disse que o estádio já não é tanta prioridade. O John Textor e o Landim têm conversado inclusive sobre o Flamengo, se necessário for, usar de vez em quando o Engenhão, assim como o Vasco. Há uma conversa entre esses presidentes, principalmente John Textor e Landim, sobre muitos assuntos. Nada me tira da cabeça, e aí quero que você raciocine comigo, tá? Isso aqui são achismos, e achismos, você sabe que o canal do Felipe Fontoura gosta de fazer você pensar o que está por trás da informação. A informação você recebe e ela sempre tem algum interesse. Eu tento, de alguma forma, trazer o que está por trás dessa informação para você que você raciocine comigo. Na minha concepção, meus amigos e minhas amigas, nada me tira da cabeça que o Landim ligou para o John Textor e falou, pô, dá uma atravessada aí nessa negociação. Dá uma atravessada aí para eu tentar subir um pouco os valores com o João. Eu queria 20 milhões. Eu queria muito 20 milhões de euros no João, consegui só 17. Porra, o Lyon, entra com o Lyon aí, faz uma proposta, etc. Manda uma proposta aí. Quem sabe nessa atravessada de proposta, os caras de lá do Wolverhampton, do Wolves, não sobem também um pouco a pedida. Ora, fazem isso com o Flamengo o tempo inteiro. Foi o caso do Quinteiro, foi o caso de vários jogadores que o Flamengo trouxe ou que não conseguiu trazer, porque pessoas atravessam e engatilha o negócio para que você consiga valorizar a sua venda. Isso é usado contra o Flamengo todo santo dia. Então, pelo menos eu acho que dessa vez o presidente Rodolfo Landim resolveu usar a favor do Flamengo. Nada me espanta se isso for uma verdade, tá? Nada me espantaria se isso fosse uma bela jogada do presidente Rodolfo Landim, usando uma arma que é usada contra a gente várias vezes agora em nosso favor nessa contratação do menino João Gomes. Fiquem ligados que teremos desdobramentos aí. Fato é que o moleque João Gomes é uma venda que ajuda muito os cofres rubro-negros. É uma venda certa, como 2 e 2 são 4. Essa aí, beleza? Cara, uma outra coisa que eu chamo a atenção para vocês aqui, neste dia de hoje, que eu acho bem interessante da gente conversar, é que o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, tá dando uma pressionada na FIFA. Olha que maneiro. Isso aqui, acho que poucas vezes você vai me ouvir falando que maneiro algo que a CBF fez. Mas o Edinaldo Rodrigues agora, ele está pressionando a CBF, a FIFA, para que a gente tenha nos jogos o lance que está sendo analisado pelo VAR no telão. Felipe, isso é maneiro, isso é muito legal. Imagina, você que está no estádio, o que acontece? Você vê um gol, você vai lá, celebra, comemora, de repente anulam. Você não sabe se foi impedimento, se foi falta, você não sabe se é verdade, se alguém errou, etc. Então você fica puto e isso gera uma reação, às vezes, ao árbitro, gera uma reação, às vezes, ao quarto árbitro, ao time adversário, gera uma porradaria entre bancos. Quando você tem a certeza do que aconteceu, o jogo segue e acaba aquele lance. Ora, eu recebi uma bola, fiz o gol. O Bandeirinha disse que foi impedimento por causa do VAR. Ele tinha autorizado o gol, tinha deixado o gol valer, de repente volta atrás e cancela, anula meu gol, porque estava impedido no VAR. O torcedor fica assim, pô, não tava, cacete, não tava. O outro já briga, o outro já esquenta, um já taca a lata no outro, os dois bancos já saem na porrada, o próprio jogador que fez o gol vira pro Bandeirinha e fala, porra, não tava, você sabe que eu não tava. Então assim, tem todo um estardalhaço criado por algo que de fato tá errado, de fato merecia aquele fim, ora, estava impedido, que se você passa aquilo no telão, resolve. Ora, na hora do telão, no meio do jogo, passou lá, lance impedido, Felipe Fontoura estava impedido. Aí mostra lá, replay, Felipe impedido, traça a linha ali para todo mundo ver. Felipe impedido, um abraço, acabou a discussão no estádio. Vai embora, segue o baile e o jogo continua sem ninguém daqui para frente até encrespar com o árbitro. Até gerar uma treta, um atrito maior com o árbitro da partida, tá ligado? Se ligou? Então é isso, eu acho que é uma... Poucas vezes você vai me ouvir dizendo isso, mas dessa vez o Edinaldo Rodrigues está com uma decisão acertada, também gosto dessa ideia, e ele já vai usar como teste essa ideia de ter o lance que for analisado no VAR no telão pelo confronto da final na Supercopa do Brasil. Flamengo e Palmeiras então vão se enfrentar em Brasília no dia 28 e para além de decidirem
o campeão da Supercopa, também decidirão o futuro do VAR com utilização em tempo real no telão. Maneiro, né? Bom, essa eu gostei. Amigos, então temos hoje Flamengo e Madureira, como eu te falei lá no início, Madureira e Flamengo, mas aqui vai ser sempre Flamengo e Madureira. E neste Flamengo e Madureira hoje, às 19 horas, anota aí no seu relógio, tá? Agora é o serviço do jogo, 19 horas, Flamengo e Madureira na TV Bandeirantes. Repito, 19 horas, TV Bandeirantes, Flamengo e Madureira. O jogo é em Cariacica, para você que quer ir, ingressos entre 200 e 400 reais aí. Parece que meteram um open bar de cerveja, né? Cerveja, parece que botaram chopp lá, mais de 15 mil litros de chopp, para tentar convencer você aí que ficou barato o preço. Virou um open bar de cerveja e não um jogo de futebol, mas tá legal, já dá uma valorizada aí no teu ingresso. Pelo menos, se fosse eu chegaria lá, o jogo é às 7, eu chegaria lá 2 da tarde, sairia às 4 da manhã, para fazer valer esse valor de 200, 400 reais aí. Mas então a bola vai rolar às 19 horas em Cariacica, a torcida do Flamengo apaixonada, amigos. É de arrepiar, a recepção do torcedor em Cariacica para o Flamengo é algo único, é algo que você que não é maluco, você que não é um homem de lata, você que tem um coraçãozinho no meio do seu peito, é de você se arrepiar, é de você se emocionar. Cara, como é legal ver o torcedor do Flamengo off-Rio. Como é legal ver essa paixão devotada por minutos, segundos, que você vai ter o contato com o jogador durante um ano inteiro. E essa paixão enlouquecedora. Cara, isso é absurdo, isso é fantástico. E o Flamengo vai a campo hoje, comandado pelo nosso Vitor Pereira, com uma dúvida, meus amigos. Uma dúvida muito cruel na cabeça do Vitor Pereira. O que acontece? Desde que o Vitor Pereira chegou, ele montou um time com Léo Pereira e Davi Luiz. Léo Pereira de um lado, Davi Luiz do outro, Léo na esquerda, Davi na direita. Ele montou esse time, treinou, adaptou, forçou. Obviamente ele fez todas as variações possíveis, usou. Estava encantado com o Fabrício Bruno, estava gostando do desempenho do Fabrício Bruno, mas o time base dele tinha o Léo Pereira. O time base dele, que já estava escalado na cabeça dele para enfrentar o Mundial, tinha o Léo Pereira. O Léo Pereira sentiu alguns desconfortos devido ao alto ritmo e intensidade dos treinos do Vitor Pereira. O Léo sentiu. E ao sentir, o Léo Pereira foi colocado de lado para que o Fabrício Bruno assumisse o último jogo, porque o Léo não podia jogar. O Fabrício Bruno entrou e jogou pra cacete, como todos nós torcedores, analistas, etc., já vínhamos cantando a pedra no ano passado. O Fabrício Bruno é um baita jogador. O Fabrício Bruno, na hora que ele tiver uma chance de titular, ele vai brigar pra ficar. E ele, de fato, brigou pra ficar. Óbvio, é contra a Portuguesa, óbvio, o Flamengo foi pouco atacado, óbvio. Mas o Fabrício foi bem. E isso botou uma dúvida na cabeça do professor Vitor Pereira. E agora? Eu sigo com o Fabrício, que foi muito bem, ou eu trago o meu planejamento inicial? Porque o Fabrício, além dele ir bem, ele empurra o Davi Luiz para a esquerda. Então, assim, você quebra dois planos, duas estratégias iniciais do seu primeiro pensamento, você quebra com a mudança do Léo Pereira pelo Fabrício Bruno. Talvez você voltando com o Léo, as coisas se encaixem e seja ainda melhor do que a gente já viu no primeiro jogo. Por isso, essa dúvida está na cabeça. Eu acredito que hoje ele volte com o Léo Pereira, até para ver essa dúvida na prática, até para que essa dúvida se forme com um pouco mais de clareza na cabeça dele. Lembrando que esse time do Madureira, para mim, é um pouquinho melhor ainda do que esse time da Portuguesa. O Madureira empatou com o Vasco, óbvio, não era o Vasco titular estava apanhando lá nos Estados Unidos para o River Plate, tomou 3-0 ontem, bonito. Mas era o Vasco reserva que empatou com o Madureira em 0-0 na estreia do Carioca. Agora o Madureira vai tentar vencer o Flamengo escalado com Dida, Juan, Cavallini, Marlon, Bryan, Gabriel Banguelê, Matheus Lira, Henrique, Pablo Pardal, Luiz Paulo, Guilherme Augusto. Tudo isso no comando do treinador Felipe Arantes. Esse é o time do Madureira que vai enfrentar o Flamengo, que está escalado a priori com Santos, Varela, Léo, Davi e Ayrton Lucas. O meio de campo do Flamengo tem Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Lá na frente, Pedro e Gabigol. Esse é o time que neste momento está escalado para enfrentar o Madureira. Pode ser que tenha essa alteração da manutenção aí do Fabrício Bruno no time titular, mas eu creio que seja o time que eu escalei aí com o Léo Pereira jogando, até para que o Vitor Pereira entenda qual dos dois é o que vai ser melhor na prática, inclusive pensando nesse posicionamento do Davi Luiz também, que sofreu uma alteração no último jogo e ele ficou um pouquinho torto até se adaptar. Já conhece aquele lado do campo, sabe fazer, o Davi Luiz sabe fazer bem qualquer lado do sistema defensivo, mas
ainda precisa de alguns ajustes, porque ele passou essa primeira fase da temporada aí, da pré-temporada, treinando ao lado do Léo Pereira, beleza? Então a gente vai ver essa alteração aí. Chegamos então na notícia que eu falei pra vocês que a gente precisava debater. Ah tá, só não passei a arbitragem do jogo, né? Deixa eu passar. Quem apita o jogo hoje é o Graziani Maciel Rocha, o árbitro é o Graziani Maciel Rocha, que vai estar assistido pelo Diego Luiz Couto Barcelos e o Rafael Gomes Rosa. Quarto árbitro é o Matheus Carneiro Torres. Hoje, tudo aquilo que eu falei do VAR, você esquece para hoje, porque hoje não tem VAR. Beleza? Só lembrar então vocês, hoje não tem VAR. Ok, amigos? O VAR no Carioca é apenas em clássicos e na fase semifinal e final. Ok? Ok. Olha, o Grupo Fla-Fut hoje soltou uma nota, meus amigos, o Grupo Fla-Fut soltou uma nota pesada fazendo cobranças em cima do Landim sobre este fato dele ter dito que o estádio agora não é prioridade, a prioridade é a licitação com o Maracanã. Pum. Disse isso, beleza? Numa entrevista que ele deu há 2 dias, que a gente já repercutiu aqui, o Landim deu essa entrevista e o Grupo Fla-Fut ontem pegou e soltou essa nota que diz o seguinte: antes, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, fez tudo? Mas deu like mesmo? Tá, depois se você gostou do vídeo, você compartilha para mais gente, mas pelo menos se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like, isso você vai fazer. Aspas para o Grupo Fla-Fut. O Grupo Fla-Fut continua apoiando a diretoria do Flamengo na tentativa de viabilizar o tão sonhado estádio e recomenda firmemente que o presidente Rodolfo Landim ou sua diretoria venham a público esclarecer 1. As reais dificuldades para a construção do estádio e 2. Quem deixou de cumprir com o que prometeu de forma que não pairem dúvidas sobre a utilização desse importantíssimo assunto apenas em época de eleição. Vou parar, depois eu venho fazendo pausado, vou ler tudo, tá? Continua. Sobre a licitação do Maracanã, ainda que não concordemos com a prioridade declarada pelo presidente Rodolfo Landim, o mínimo que esperamos é que o clube possa atuar com firmeza no processo licitatório. Eis que, evidentemente, o equipamento do Estado, sem a presença do Flamengo, não possui viabilidade econômica, ressaltando-se ainda que, enquanto controlador do estádio, deveremos impedir qualquer possibilidade de utilização por outro clube, senão o Fluminense Futebol Clube, entre parênteses, contratual, visando privilegiar a parte técnica com a manutenção de pelo menos um bom gramado. Fecha aspas aí para o Grupo Fla-Fut fazendo cobranças. Olha, gosto muito dessa cobrança. E era necessário fazer essa cobrança em época de Mundial, estamos perto do Mundial. É necessário sim. Amigos, a gestão Landim é vitoriosa, a gestão Landim deu os maiores títulos para o Flamengo e enquanto a gente seguir cobrando, eles vão seguir sendo bons gestores. A partir do momento que você der molezinha e parar de fazer cobrança, vai pro saco. Isso funciona nas esferas políticas e funciona na esfera futebolística política também. Não adianta, amigão. Eu amo o político tal, então vou fazer bandeira, pode fazer a merda que for, porque eu amo e vou tirar minha roupa pra ele. Não mete essa não. Não mete essa não, velho. Político tá lá pra ser cobrado, seja de esquerda, direita, presidente do Flamengo, tá lá pra ser cobrado. Mas ele me deu vários títulos, então tá bom, então faz o que quiser. Então vende o Arrascaeta, vende o João Gomes, vende o Gabigol por R$2, porque você não vai cobrar, porque ele já fez tudo certo. Não, a gente tá de olho aqui e acho essa cobrança pertinente. Por quê? Porque durante a eleição, esse assunto veio à tona, durante a eleição ficaram massacrando que ia ter o estádio, eles falando, não foi a mídia não, eles falando, conversando com a Caixa, conversando com a Prefeitura, tendo reunião com o Eduardo Paes. Ora, ali tinha um movimento muito pesado para ter um estádio. De repente passou a eleição e esse movimento foi esquecido? De repente passou a eleição e agora a prioridade é o Maracanã? Aqui, ó, a gente não é otário. E aí o Grupo Fla-Fut está muito bem nessa. O Grupo Fla-Fut está muito bem em exigir. Eu quero saber, a gente quer saber claramente, a gente quer que se coloque aqui, porque, olha, somos sócios conselheiros, eles são sócios conselheiros. A gente quer saber exatamente o que deu errado, porque, olha só, vocês ficaram meses ali, velho, antes da eleição, por causa do Braz, por causa do presidente Bolsonaro, por causa, seja lá o que for o motivo, por causa de vereador que queria ser deputado. Durante aquele período ficou todo mundo massacrando. Vai ter o estádio, estamos conversando com o presidente, com o prefeito, com o governador. Ora, para eleger o Cláudio Castro, para eleger o Bolsonaro, para eleger... Não sei o motivo, mas sei que algum desenho político tinha ali, meus amigos.
Algum desenho político tinha ali, muito claro. Estamos construindo o estádio, estamos conversando, estamos fazendo, deixando de fazer, refazer. De repente acaba a eleição e o Maracanã vira prioridade? Depois que o Cláudio Castro ganhou, o Maracanã virou a prioridade? Depois que o governador do estado ganhou? Ah, bicho! Tem que vir à tona, tem que explicar claramente o que mudou. Por que há 2 meses, 3 meses atrás, tinha um plano claro, um ataque maciço para ter massivo para ter um estádio e agora não tem mais. Agora que passou a eleição esfriou. Ora, de bobo, meus amigos, eu só tenho a cara, o jeito de agir, o modo de pensar. De bobo, de otário, eu só tenho a cara, o modo de agir, o jeito de pensar. Ainda bem que lá atrás eu te falei, olha, não me importa em quem você vota. Lá atrás eu fui bem taxativo. Se você vota no Bolsonaro ou no Lula, no Ciro, no Alckmin, na Xuxa, se você vai votar em qualquer um deles, vote porque você gosta do plano político desse cara. Não por causa de construção de estádio. Graças a Deus eu me posicionei firmemente nessa questão lá atrás. Eu te falei, se você vota no Cláudio Castro, no Freixo, ou em quem quer que seja para governador, vota porque você acredita no plano político desses caras. Não por causa de estádio. Estão te usando como marionete. Eu fiz esse vídeo lá atrás, velho. Eles estão usando você de otário, de testa de trouxa, dizendo que vai ter um estádio por causa de político X ou Y. Ainda bem que eu me posicionei taxativamente lá atrás e não me arrependo, meus amigos, porque eu já sabia que era jogada política. Beleza? Bom, mais tarde a gente vem para falar de pré-jogo, como o Flamengo vai enfrentar o Madureira, etc, etc, etc. Estaremos de volta aqui no canal do Felipe Fontana com um pré-joguinho em algum momento desse dia louco e conturbado. Mas por enquanto, dá o like, curte, comenta, compartilha e diz o que você acha dessa situação do estádio. Eu estou errado? Posso estar errado. Não sou o dono da verdade, não. São minhas sensações, meus sentimentos e minhas revoltas. Mas não estou certo ou errado, até porque não sou o dono da verdade, beleza? Você também pode dar a sua opinião. Bota aí embaixo, quero saber o que vocês acharam disso. Porque eu preciso entender o que o torcedor tá pensando. Valeu? Hasta la próxima, bebês, porque eu fui. Tchau, passa a régua. Uma vez Flamengo, uma vez